Gente, vamos ficar em pé? Você já cumprimentou quem está aí do teu lado? Já conhece quem está aí? Já deu um abraço? Boa noite. Chico, boa noite, Chico. Bom ter você aí de novo. Deus abençoe, viu? Prazer ter vocês aí. Legal. Muito bom, gente. A gente se vê tão pouco, né? Temos bastante gente lá em cima. Sejam bem-vindos todos. Legal. Muito bom. Vamos dar as mãos, vamos orar. Temos muitas necessidades aqui, com certeza. Necessidades de saúde, problemas de saúde pelas quais você está pedindo oração, ou problemas familiares, problemas financeiros, projetos. Vamos colocar tudo isso diante de Deus agora e pedir a sua bênção sobre nós. Ó Deus, nos unimos aqui diante de Ti, clamando ao Senhor para que nos abençoe. Que olhe, ó Deus, para as nossas necessidades, lutas, tormentas, tribulações, problemas de saúde, projetos novos, desafios novos, necessidade de emprego, problemas financeiros, problemas familiares, relacionamentos. Ó Deus, tudo isso nós queremos colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos guie, nos oriente, para que sigamos o melhor caminho, o mais sensato, o mais coerente com aquilo que é a verdade do Teu Evangelho. Guia-nos, ó Pai, para que as questões todas da nossa vida sejam tratadas por nós com toda a tranquilidade e paz no coração. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades, sabe o que é melhor para nós. Então nós pedimos ao Senhor que nos guie nesse caminho. Transforma-nos, liberte-nos e ajuda-nos em tudo. Assim nós apresentamos a vida de cada um aqui nessa noite, daqueles que também nos acompanham pela VMVTV e que têm os seus pedidos, os seus clamores, para que o Senhor, que conhece e sonda os corações, traga-nos o que é melhor para nós, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pode assentar-se. Eu queria falar hoje sobre seguir a Jesus sem fé. Tem aquela música, né, do Kleber Lucas, eu vou seguir com fé. E hoje eu quero falar, eu vou seguir sem fé. Misericórdia. Mas é uma decisão inteligente, pelo menos, seguir a Jesus sem fé. Quais são os livros que mais vendem? As que estão no topo da lista de vendas. Autoajuda. Sempre eles batem recordes de vendas. As pessoas amam os livros de autoajuda. Elas estão buscando soluções práticas para a existência. Elas querem encontrar equilíbrio. Elas querem encontrar relacionamentos saudáveis. Elas querem conseguir construir negócios de sucesso. E eu não sei como, mas eles até acham que num livro de autoajuda eles vão conseguir isso. Hoje eu dei uma olhadinha num livro de autoajuda e o autor dizia alguma coisa parecida com os 7 princípios para se construir uma inteligência multifocal. Bom, está no topo dos mais vendidos. Guru por guru, eu acho que é uma decisão inteligente apenas seguir os ensinos de Jesus. Você não precisa crer. Bom, eu creio, mas você não precisa crer como eu creio. Você não precisa crer que Jesus seja Filho de Deus, Salvador, que Ele morreu na cruz por causa de pecados. Não, você não precisa crer em nada disso para apenas seguir a Jesus a fim de encontrar
equilíbrio na sua vida. O autor desse livro dizia que ele ia ensinar esses princípios com o objetivo de que os seus leitores alcançassem relacionamentos saudáveis, um interior equilibrado, vida plena, felicidade. Aí eu pensei, peraí. Jesus disse assim, se alguém seguir o que eu ensino, terá vida plena, terá alegria plena, terá relacionamentos saudáveis, terá um interior equilibrado. Opa! Eu acho então que é uma decisão inteligente seguir a Jesus, ainda que seja sem fé. Você não precisa nem acreditar que ele tenha existido. Que ele seja apenas fruto da imaginação, da ficção de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu amo ler ficção. Dostoiévski é o meu autor predileto. Depois dele, Gabriel Garcia Marques. E às vezes eu estou lendo uma passagem, um texto do Dostoiévski ou do Gabriel Garcia Marques, e eu falo, caraca, como esse cara é bom! Mas eu não me refiro ao personagem, em cuja boca está aquele texto que eu acabei de ler, mas ao escritor. Então você pode tratar assim também Jesus. Você pode ler e falar, caraca, como é bom esse Mateus que escreveu isso aqui, ou seja lá quem foi. Você podia seguir o personagem fictício chamado Jesus. Se você por acaso não quer crer que ele tenha existido, ainda assim permanece sendo uma excelente decisão seguir esse personagem. Veja só uma passagem que esse Jesus, que eu particularmente acredito, não apenas que ele tenha existido, que ele tenha vivido onde dizem que ele viveu, acredito que ele morreu, acredito que ele ressuscitou, acredito que ele fez aqueles milagres, acredito que ele ressuscitou mortos, acredito que ele curou leprosos, eu acredito em tudo isso. Eu acredito inclusive que ele é Salvador. Eu acredito que ele morreu pelos meus pecados. Tá, você não precisa acreditar em nada disso. Mas esse personagem, que para mim é real, ele disse o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desculpa, eu não falei onde eu estava lendo, né? Mateus capítulo 7, finalzinho, versículo 24 em diante. Agora eu estou no 27. Do 26. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Se você resolver seguir a Jesus sem fé, apenas para encontrar nele soluções para a sua existência, você vai chegar ao final maravilhado como essas pessoas, porque você vai ver que ele é muito, mas muito, muito melhor do que todos os gurus juntos que estão vendendo milhões de livros de autoajuda e que estão no topo da lista dos mais vendidos. E que a multidão compra, eles são os mais vendidos. E que a multidão lê. Eu encontrei uma pessoa que devora. Compra um após o outro. E lê tudo
rápido, e reler, e mais uma vez, até poder viver de acordo com os 7 princípios da inteligência multifocal. Ou seja lá, o que for. Então, essas pessoas que fazem assim, elas estão procurando algo que em Jesus você encontraria com muito maior autoridade do que em qualquer outro que exista. Agora, Jesus disse, quem ouve e pratica as minhas palavras estará construindo a sua vida sobre a rocha. Quem obedece os meus ensinos, que segue os meus ensinos, estará construindo a vida sobre a rocha. Quem não segue estará construindo a vida sobre a areia. Quem me segue estará construindo a vida que seja suficientemente forte para resistir às tempestades da existência. Quem não obedece, quem não pratica, quem não segue o que eu ensino, não consegue resistir no meio das tempestades. Ora, você está querendo, por acaso, uma vida construída sobre a rocha? Você, por acaso, está querendo uma vida que seja à prova de tempestades, para que ela não fique caindo, balançando no momento das lutas, das tormentas, das dificuldades, dos problemas? Que tal, então, seguir Jesus, os princípios dele? Porque você vai conquistar isso. Tá bom, mas o pessoal não lê. Por quê? Por que não lê? Se compram aos milhões os livros de autoajuda. Por que eles não leem Jesus? Ainda que não creiam, ainda que seja só um personagem, por que não leem? Talvez seja por causa da religião. Quem não lê por causa da religião. E dos que leem, daqueles poucos que leem, a maioria lê também por causa da religião. Quem não lê é porque acha, não, Jesus é o representante de uma religião chamada cristianismo. Então, ler Jesus é estar sendo doutrinado na teologia, na doutrina do cristianismo. Então, eles não leem Jesus. Simplesmente porque concluíram, por causa da própria religião, que Jesus é monopólio dessa religião. É o representante dessa religião. Então, eles vão ler os que estão nas listas dos mais vendidos, que não têm cor religiosa. Agora, os que leem, ainda, também leem por causa da religião. Porque a religião diz que tem que ler. E que se não ler, você não é abençoado por Deus. Aliás, pode até ser amaldiçoado. E se, na minha época era assim, né? Hoje eu já não sei mais se tem. Os concursos bíblicos nas igrejas, tem que ler para saber de cor e salteado, para responder bem às perguntas que são feitas. E você é bem visto, dá até para ser eleito presbítero, se você souber bem. Aliás, dá até para ir para o seminário. Esse menino devia ser pastor. Quem lê, quem estuda, o faz por causa da religião. Quem não lê, não estuda, o faz também por causa da religião. Alguns poucos talvez é porque olhem o volume e falem, caraca, é coisa demais. Não, não é não, gente, pelo amor de Deus, fala sério, é pequenininho. É só isso aqui, ó. É só isso aqui, e mais nada além disso aqui. Poucas páginas, e aqui acabou o livro de Mateus. Está aqui, ó. É só isso aqui, ó. No meio disso tudo aqui, ó. Faz assim, pega a tua Bíblia e rasga isso fora. É só isso aqui. Aqui está, nessas folhinhas, nessas poucas folhas, estão ensinos de um homem que disse que se você seguir os ensinos dele, você vai construir a sua vida sobre a rocha. Nessas poucas palavras, estão ensinos de um mestre, que as multidões, quando ouviam, diziam, ele é melhor,
Ele tem mais autoridade do que todos os outros mestres. E se você ler, se você estudar, se você seguir, você vai dizer, caramba, o ensino desse homem é extraordinário. E é só isso aqui. Leia. Estude os princípios para uma vida feliz. Os princípios para uma vida saudável. Relacionamentos saudáveis. Interior equilibrado. Uma vida abundante. Uma vida plena. Uma vida de realizações. Está aqui. Em poucas palavras. Muito bem. Mas, de verdade, Jesus disse assim, aquele que ouve e pratica. Mas nós estamos a fim de praticar? Como ter relacionamentos saudáveis? Se alguém te ferir de um lado da face, vira para ele o outro. Se alguém diz para você, eu quero essa água, você dá 2 copos para ele. Se alguém te tomar 10, dê 20 para ele. Se alguém quiser te obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém te faz mal, não sofra, não perturbe-se com o mal que lhe fizeram, ore por aquele que lhe fez mal. Você tem algum inimigo? Ok, não tem problema ter inimigo. Você ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. Aí você olha para si mesmo e fala, que legal, eu sou um cara que não cometo erro nenhum diante da lei. Eu não mato ninguém. Eu não sou assassino, eu nunca tirei a vida de alguém. A lei jamais poderá me prender, a justiça jamais poderá me condenar por homicídio. Aí ele diz assim, não, meu amigo, tu é homicida se você odeia alguém. Você já matou essa pessoa se você a odeia? Se você guarda rancor no coração? Se você guarda ressentimentos, mágoa? Ah, eu sou o suprassumo da moralidade, eu jamais adulterei. Não, não mesmo. Não, eu nunca fui para a cama com outra mulher ou outro homem que não seja minha esposa, meu marido. Tá, e esse Jesus diz assim, não, se você quis fazer isso, meu amigo, já foi. Ele começa a olhar e dizer, olhe o que está dentro e não apenas o que está fora. Olhe as suas intenções. Analise as suas motivações, porque as suas motivações, o que está no seu coração, enchendo o seu coração, é o que vai moldar toda a sua vida. Quantos de nós quer seguir essa instrução de Jesus que diz, se alguém pecar contra você 7 vezes, num dia só, deve perdoar. A mesma pessoa, 7 vezes no mesmo dia. São os ensinos de Jesus. Alguém quer ter relacionamentos saudáveis? Alguém quer ter uma vida plena? Alguém quer ter vida abundante? Legal, perdoe 7 vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Ele fala uma outra coisa, para a gente não julgar a ninguém. Aí nós todos já perdemos a vida abundante. Todos nós já perdemos a construção da casa sobre a rocha. Porque a gente ama julgar os outros. Aquele que ouve e pratica, esse será alguém que estará construindo a sua vida sobre a rocha. Ora, você quer construir a vida sobre a rocha? Eu quero construir a minha vida sobre a rocha. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é parar de julgar terminantemente a qualquer pessoa por qualquer razão. Qual é a razão que eu tenho para julgar qualquer pessoa? Tá, mas nós amamos fazer isso. Desde os desconhecidos, que nós amamos julgar sem conhecimento nenhum de causa, até principalmente os conhecidos, né? As rodinhas dos almoços, dos restaurantes, os bate-papos dentro do carro, quando sai da casa de alguém, você viu? Você viu a roupa dela? Você viu a cara que ele fez quando a mulher falou não sei o quê? Cara, o negócio não deve estar legal. A gente olha para os outros e julga só por olhar. Não julguem. E aí vocês... E aí vocês não... Aí vocês vão construir uma casa sobre a rocha. Ele fala muito mais.
ele trata de todas as áreas da nossa existência, desde aquelas mais íntimas até aquelas mais públicas. E que se nós nos dessemos ao pouquinho, apenas um pouquinho do trabalho, de aprendermos com ele, de estudarmos, de lermos e vermos, espera aí, deixe-me ver o que é que Jesus ensina para mim hoje. E eu quero praticar isso que ele me ensina hoje. Se só isso nós fizéssemos, a gente teria uma vida muito melhor. E os mandamentos dele não são pesados. E não são difíceis de entender. São bem fáceis de entender. É só uma questão de decisão. É só uma questão de vontade. É só uma questão de nós colocarmos a nossa vida num rumo em que eu, custe o que custar, estou disposto a obedecer. Custe o que custar, eu estou disposto a colocar em prática. Entendendo que aquilo que ele diz que vai acontecer como resultado, de fato vai acontecer. O próprio Jesus fala isso. Vocês querem saber se os meus mandamentos são verdadeiros? Pratique-os, e aí vocês saberão. Só se sabe ser verdade quem pratica. Só sabe que realiza aquilo que diz realizar quem pratica. Aquele que pratica experimentará a vida construída sobre a rocha. Aquele que praticar vai experimentar uma vida de relações saudáveis, ainda que tudo à sua volta seja doentio. Aquele que praticar vai experimentar um interior, uma vida interior equilibrada. Aquele que praticar vai perceber uma nova existência brotando do seu interior e fluindo para uma nova vida. Isso é o que vai acontecer. Mas isso não acontece em 7 princípios. Nem em 10, nem em fórmula nenhuma, a não ser na prática existencial daquilo que ele ensina. Enquanto se pratica, enquanto se caminha com ele, experimenta-se, verifica-se os resultados daquilo que ele diz que vai acontecer para aqueles que praticarem. Bom, esse é o caminho. A questão é de cada um de nós aqui, ainda que seja sem fé, ainda que seja só para seguir princípios de um homem inteligente, de um homem sábio, de um mestre que sabe como a vida pode ser melhor, que a gente faça assim. Aliás, temos algumas crianças que ficaram aqui. Não há nada melhor do que os pais educarem seus filhos nos ensinos de Jesus. Aí as pessoas logo dizem, não, peraí, não pode ter ensino religioso na escola. Alguém falou de ensino religioso? Esse é exatamente o problema. A conexão de Jesus com a religião que foi feita, que na verdade jamais deveria ter sido feita. Não há coisa melhor que um pai e uma mãe possam dar ao seu filho do que educá-lo nos caminhos de Jesus. Esse filho, educado nos caminhos de Jesus, será uma pessoa extraordinária. Tá bom, mas eu vou concluir, né? Porque falamos que é sem fé, né? Sabe o que acontece quem decide seguir a Jesus sem fé e passa a segui-lo? Ele vai perceber que, opa, peraí que eu estou crendo? Peraí que esse Jesus tem alguma coisa estranha com ele, porque agora eu levanto e ele está comigo, eu durmo e ele está comigo, e eu estou passando mal, ele está comigo, e eu fico doente, ele está comigo, e eu agora penso nele, agora eu oro a ele. Eu oro. O Evangelho produz fé. O Evangelho produz vida. A fé
vem pelo ouvir a palavra. E quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele não se referia ao Novo Testamento. Ele nem existia o Novo Testamento. Paulo está falando da palavra do Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, quando nós lemos a palavra do Evangelho, quando nós acolhemos a palavra do Evangelho, quando nós recebemos a semente, o ensino, a instrução, o caminho do Evangelho e passamos a caminhar no caminho do Evangelho, meu amigo, não tem outro lugar que nós vamos parar a não ser de joelho aos pés da cruz. Não terá. Não terá outro caminho para nós. Porque ainda que a gente, em algum momento da existência, que esteja difícil, complicado, confuso, seja tão difícil que a gente queira até abdicar dessa presença de Jesus, a gente não vai conseguir. A gente pode até tentar, mas não vai dar. Você pode até tentar correr, mas não vai adiantar. Você pode até tentar negar por todo quanto é modo, e ele estará ali aos seus pés de novo. Seria alguma coisa parecida com Jeremias, que disse assim: eu bem que preferiria não ter te conhecido, mas agora eu lhe conheço e eu sou teu para sempre. É isso que acontece. Mas acontece que a maioria das pessoas só pensam nesse seguir a Jesus, aprender de Jesus, apenas em ambientes que sejam como este nosso aqui, de exposição do Evangelho. Aquela questão religiosa. A gente não pensa que, durante a minha vida diária, o estar com Cristo, o permanecer na palavra de Cristo, o aprender de Cristo, ele disse: aprendam de mim. Aprendam de mim, venham a mim, aprendam de mim. Ora, se nós não praticarmos esse aprendam de mim, todo dia, durante a nossa vida, para que em diversas circunstâncias da nossa existência a gente pare e pense assim: ok, o que Jesus ensina sobre isso? Como é que eu posso praticar o Evangelho nessa situação? Quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Quer dizer então que nós não vamos falhar? Não é nada disso, infelizmente. Nós vamos seguir caminhos que nós não gostaríamos, às vezes até que gostaríamos, mas nós não gostaremos do caminho que não deveríamos ter seguido depois. Às vezes, de forma sobrenatural, que só você sabe, ele te livra de pecar, de errar. Sim, permitam-me só abrir um parênteses aqui, para tirar um pouquinho da ideia religiosa de pecado. O pecado é pecado, não é porque Deus não gosta dele. Não é porque Deus resolveu, esse aqui vai ser pecado, porque eu não gosto disso aqui. Então, quem me segue não vai fazer isso aqui, porque eu não quero, entendeu? Eu não quero, pronto, acabou. Para com isso, gente. Deus não faz isso. O pecado é pecado porque faz mal para a gente. O pecado destrói a gente. O pecado faz mal à alma. O pecado faz mal ao coração. Quando Deus dá os seus mandamentos, Ele os dá. Quando Jesus nos dá os seus ensinos, Ele os dá. Não é porque Ele quer ter um monte de soldadinho de chumbo seguindo cegamente como um ditador. Não, Ele faz por amor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor caminho para nós, e Ele sabe que esse caminho aqui vai dar em morte. Esse caminho aqui vai trazer tristeza, angústias, problemas para o coração, relacionamentos quebrados. Então Ele diz, não ande por aqui. Então, muitas vezes, andando com Cristo, sobrenaturalmente Ele nos livra de cometermos alguns pecados. Aqueles pecados que a gente não queria cometer, mas cuja tentação parece tão mais forte do que nós. E a gente ora e fala, Jesus, me livra disso, porque eu estou indo.
E às vezes, de uma forma muito sobrenatural, Ele lhe livra. De forma extraordinária e marcante, que deixa claro para você, meu filho, não faça essa porcaria que isso vai lhe fazer mal. Quem segue a Jesus, ainda que comece sem fé, mas decide segui-lo, será encontrado pela fé. E essa será a maior alegria dessa pessoa. Porque ele vai perceber o seguinte: diferentemente dos livros de autoajuda, e dos gurus e mestres da autoajuda, e do mercado, porque as pessoas querem livros de autoajuda para poderem se posicionar melhor no mercado, serem pessoas mais equilibradas, mais saudáveis, e para poderem desenvolverem-se no mercado. O legal de Jesus é que ele não está ligado em nada disso. E se você aprender a amá-lo e perceber e receber o amor dele por você, você vai perceber que apesar de todas as falhas, apesar de você não seguir todos os ensinos dele, ai Jesus, eu tinha que ter perdoado 7 vezes, só perdoei 6. Não, ele não deixa de te amar. E jamais alguma coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a grande realização daqueles que andam com Jesus. Saber que são amados, apesar de tudo, são amados. E o maior resultado é saber que absolutamente nada vai separar-nos deste amor. E aí, a gente não apenas crê que Ele existiu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas a gente sabe que um dia estaremos para sempre com Ele e habitaremos com Ele. E isso não tem nada que seja melhor. Nada. Eu já disse aos meus filhos, quando eu morrer, deem uma festa, por favor, porque eu estarei realizando o meu maior sonho. Hoje estarás comigo no paraíso. E o dia que eu morrer, será assim: hoje você estará comigo no paraíso. Para viver isso, isso é só pela fé. Sem fé, é impossível. Mas graças a Deus, que a fé é Ele quem produz em nós por seu amor. Amém.